Jovens, podem me explicar como funcionam esses tais de computadores? Você quer saber o que é um computador? A gente te explica. Eu começo. Tá bom. Bom, então você quer saber o que é um computador, certo? Não. Vamos lá. O computador é tudo aquilo que faz um cálculo, porque o calculador é, por definição, uma grande calculadora bastante complexa. A gente pode deduzir que a primeira calculadora foi inventada há 2.500 anos antes de Cristo, que é o ábaco. O ábaco foi a primeira ferramenta humana usada para fazer cálculos. Ela fazia cálculos baseados nas casas, milhar, centena, dezena, até unidade. Bom, vamos ver só aqui. Quando foi usado o termo computador? O computador foi usado como uma terminologia durante o século XVII para definir quem realizava cálculos. Era uma profissão, certo? Certo. Ok, nós chegamos no século XIX, mais à frente. No século XIX, teve um grande desenvolvimento da elétrica e da eletrônica. Qual a diferença? A eletrônica é a elétrica mais manipulada. Você pode manipular a energia por onde ela passa, como ela passa. Ela pode se interromper. Você pode desligar coisas, movimentar coisas com energia elétrica. Assim surgiram os circuitos eletrônicos. Desses circuitos eletrônicos surgiram as portas lógicas que servem de base para a computação até hoje. São vários sistemas que ligam e desligam com computador, com eletricidade. Avançando um pouco mais na história, chegamos no século XX. No século XX, durante o período da Segunda Guerra, existia a necessidade dos aliados para decodificar mensagens dos alemães que eram feitas por uma máquina que codificava as mensagens em números. Dessa maneira, os alemães sempre conseguiam esconder o que estavam dizendo. Os aliados desenvolveram um computador eletromecânico, baseado em peças móveis mecânicas, que decodificava isso. Porém, ele era muito lento e foi substituído ainda durante a Segunda Guerra por um computador eletrônico, baseado em válvulas. O computador eletrônico baseado nessas válvulas, ele funcionava de maneira já igual ao computador atual, com bits. Ligado ou desligado. Uma válvula ligada, número 1, válvula desligada, número 0. Zeros e uns, linguagem binária, código binário, linguagem de máquina, que é o que o computador faz até hoje. Logo após isso, pouco à frente à guerra, surgiram os transistores que serviram para compactar o computador, porque eles faziam a mesma coisa que a válvula, sem as partes ruins dela. Não esquentavam tanto, não queimavam, não eram tão grandes, ajudaram a compactar o computador e reduzir custos de manutenção. Os transistores são essas pequenas pecinhas, eles foram trazidos para compactar os computadores, trazendo mais computadores numa sala, menores de fato. Futuramente, chegamos na década de 70, com os microchips de silício. Os microchips de silício eram chips de computador com circuitos integrados, microscópicos. Era um grande circuito integrado num pequeno chip, onde tinha capacitores, resistores, transistores, muitos transistores. Esses eram pequenos e microscópicos dentro do chip de silício, que era muito bom para a época e hoje em dia é usado até hoje em dia. Os microchips de silício foram evoluindo de acordo com a lei de Moore, descoberta um pouco mais à frente na década de 70, que é uma razão matemática que diz que cada 2 anos o poder de processamento desses chips, a quantidade de transistores neles, irá aumentar em 2 vezes, dobra a cada 2 anos. A linha é linear, sempre assim, desde a década de 70. Hoje em dia os nossos chips de silício estão na casa dos nanômetros, 10 vezes 10 na menos 9 metros. É a escala de tamanho dos nossos transistores dentro, outras peças também, dentro de um chip de silício. Hoje em dia os chips mais modernos chegam a escala de 3 nanômetros. Sabe quanto que é isso? É apenas 20 vezes maior do que um átomo. A gente já está na beira do limite da física. Ele falou de história. Ele falou do passado, como os computadores surgiram. Vamos aprender como o computador utilizado na parte do armazenamento e como monta as informações. Para começar, o que é bits? Bits, eles são a menor unidade utilizada na computação. O código, digamos assim, vai variando de 2 estados, 1 ou 0. E sozinho não influencia muita coisa, não faz muita coisa. Mas quando se tem mais deles, mais números, você consegue fazer uma utilização mais eficiente e com um armazenamento mais complexo.
8 bits, por exemplo. Consegue guardar informações de letras, informações de número, de imagem, relatórios, por exemplo. 8 bits ele é utilizado de forma padrão, por exemplo, no teclado que você utiliza, que cada tecla ele vai mudar uma informação para a RAM, e da RAM ele vai acabar modificando isso. O 8 de bits ele tem 256 variáveis, porque cada bit tem duas variáveis, de forma matemática. 2 elevado a n número de bits vai dar um valor exato de variável. Para compreender, na nomenclatura do bits para byte, um bit é bit, 8 bits começado a ser utilizar a nomenclatura bytes, 1000 bytes kbytes, 1 milhão de bytes megabytes, 1 bilhão gigabytes. E o RAM consegue descodificar o bit. O RAM ele funciona de utilização de capacitores, onde o capacitador ligado ele é igual a 1, o capacitador desligado é igual a 0, tendo assim descodificação dele e mandando diretamente para a tela para que nós possamos ver o que a gente digitou ou o que está sendo digitado para a gente. Bem, vocês viram sobre os bits, o que eles são, como é que funcionam e tal, mas como é que eles vão ser usados dentro de um computador? Eles vão ser usados através das porta-lógicas. As porta-lógicas são quem controla o fluxo da corrente elétrica dentro de um computador, permitindo ou bloqueando a passagem de energia. Elas vão ser, matematicamente falando, zeros e uns, alto e baixo nível de tensão, verdadeiro e falso. Bom, as porta-lógicas suportam até um pouco mais de 5 volts. Então, o alto nível de tensão vai ser de 2,7 volts até 5. E o baixo nível vai ser de 0 volts até 2. Bom, esse intervalo que possui é para não ter chance de ocorrer nenhum erro enquanto ocorre esse processo. Mas quantas dessas porta-lógicas vão ter dentro de um computador? Bom, bits tem bilhões dentro de um computador para processar informação, então vão ter bilhões de porta-lógicas igualmente. Essas porta-lógicas vão ser usadas para processar imagens, vídeos, renderização da tela, tudo dentro de um computador vão ser usados porta-lógicas. Tanto que sem elas o computador não vai funcionar praticamente. Então, elas são extremamente importantes, assim como os bits. Elas e os bits têm grandes diferenças. Os bits são a menor forma de uma informação, e as porta-lógicas são o que vai transformar essa informação dos bits em algo útil. Então, uma analogia que é possível fazer é o bit como um livro, é como uma informação. Mas sem a porta-lógica é como se desse um livro para uma criança. Ela não vai saber o que usar, transformar ele, não vai saber aproveitar os bits. Então a porta-lógica nesse cenário vai ser como se um adulto lesse o livro. Ela vai utilizar os bits para dar um valor para ele de fato. As porta-lógicas são muitos tipos, mas eu vou falar de 3 principais: OR, NOT e AND. O NOT vai ser o mais simples dele, invertendo o sinal, como se fosse inverter mesmo. O verdadeiro vai se tornar falso e o falso vai se tornar verdadeiro. A porta-lógica OR vai precisar que um deles seja um verdadeiro. O valor de cima ou de baixo de uma porta-lógica vai ser verdadeiro para passar a informação verdadeira. Se umas delas não forem verdadeiras, vai passar como uma informação falsa. E a porta-lógica AND vai precisar que os dois sinais sejam verdadeiros, pois se um for verdadeiro e outro ser falso, é como se fosse uma multiplicação. Ela não vai passar como se fosse verdadeira. É como multiplicar 1 por 0, vai ser 0, vai ser falso. Quer saber algo a mais? Já parou para pensar como uma foto tirada no seu celular vira um arquivo digital? Bem, vamos falar sobre isso e sobre a matemática por trás do armazenamento de imagens. Toda imagem digital é uma matriz de pixels. Cada pixel tem 3 canais de cor: vermelho, o R, verde, G e azul, B, com 8 bits por canal, totalizando 24 bits por pixel. Uma foto de 4.000 × 3.000 pixels
por exemplo, pesaria 36 MB em compressão. O sensor da câmera SMOS ou CCD converte luz em sinais elétricos. Cada pixel tem um fotodiodo, que gera carga elétrica proporcional à luz. Um conversor analógico digital ADC transforma essa carga em valores numéricos, geralmente de 12 a 16 GB por pixel. Mas como que o sensor captura cores? Bem, usando o filtro de Bayersky, de Bayer, que organiza pixels em vermelho, verde e azul, a cor final é calculada interpolando os valores vizinhos. Com um ADC de B bits, cada pixel pode ter 2 elevado a b níveis de intensidade. Por exemplo, 12 bits é igual a 4096 tons por canal. Isso permite imagens mais ricas em detalhe. Resumindo, luz viram números, números viram pixels, e pixels viram sua foto. Tudo isso graças à engenharia e matemática.